Hoje nós vamos acessar o relatório do USDA. Não sei se você já ouviu falar, aquele relatório onde mensalmente esse Departamento de Agricultura americano ele divulga, né, as perspectivas de produção, produtividade, né, de como está a área plantada dos Estados Unidos e do resto do mundo também. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, uma aba anônima do Google, que é para não ter que você vai ter dificuldade a mais para encontrar. Eu vou pegar uma aba do zero aqui. Então a gente vai colocar USDA Crop Production, certo? E segundo link aqui, ó, Publication Crop Production. Aí abriu o site do USDA, que é o USDA, que a gente chama, pode ser USDA também, United States Department of Agriculture, é o departamento americano de agricultura. E tem esse NAS, que é um órgão abaixo do Departamento de Agricultura, que ele faz esses boletins, esses reportes. Então, a gente entrou aqui em produção. Crop é cultura, production é produção, né? A gente entrou aqui na parte de produção. Também tem outros, que nem Crop Progress, que aí vai mostrar como está o plantio, como estão as condições das lavouras deles. Esse, quando eles estão durante a safra, é lançado semanalmente, nas segundas-feiras. Depois a gente acessa também em outro vídeo. Então aqui no site, né, a gente vai ter, se quiser procurar outras publicações tal, é um site mais complicado de achar, tem muita página dentro da página tal. Aqui, ó, National Agricultural Statistics Service. Então, Serviço Nacional de Estatísticas da Agricultura. Então a gente tem aqui, ó, por data. A gente vai ter mês a mês, cada dia cada mês é num dia, né? Mas fica ali entre primeiros 10 dias do mês ali, às vezes vai pro dia 12, mas normalmente ali entre 8 e 12, né? Eu consigo voltar aqui, clicar e procurar relatórios mais antigos, mas nesse caso nós vamos abrir o último aqui, ó. Clicar em PDF. O último foi lançado 11 de abril. Então o relatório é esse, ele é em inglês, né? Depois você pode pegar trechos e ir traduzindo, né? Então, vamos passando aqui mais ligeiro. Começa aqui, ó. Produção de citros. Área plantada e colhida. Planta plantada. Esse harvest é colhida. E produtividade e produção em unidades domésticas. Estados Unidos, 23 e 24. Certo? Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, corn. O milho para grão. Milho para grão, eles estão dizendo aqui que eles plantaram em 23 94,6 milhões de acres e agora esse próximo ano eles estão esperando 4 milhões de acres a menos de área de milho. E a área colhida, né, a diferença aqui, esse 94, como que plantou 94 e colheu 86, abandonou tudo? Não, a maior parte é aqui, ó, corn, né, milho para silagem. Então, se o milho não dá qualidade boa, eles transformam em silagem, certo? E a gente tem aqui embaixo também trigo, trigo de inverno, trigo duro. E a gente tem aqui soybeans, soja para grãos. Então a gente tem uma expectativa de acréscimo na área plantada de 83,6 milhões de acres para 86,5. Então quase, né, quase tudo que cortou do milho vai para a soja, segundo essa expectativa do USDA, né? E a soja já uma leve quebra aqui, só não tem soja e silagem, né? Então a soja colhe quase tudo do que planta. Né? Isso ainda é expectativa, né? Porque foi lançado na semana passada, na primeira quinzena de abril, então os americanos estão começando a plantar nessa época. Então isso é com base em pesquisas, consultas com produtores e a expectativa do USDA em geral, certo? Mais para frente eles vão lançar daí com pesquisa de campo já da área plantada. Eles fizeram pesquisa de intenção de plantio. Certo? Então aqui continua para outros produtos. Aqui vamos ter lá. Aqui atrás a gente tinha área plantada e área colhida. Agora a gente tem produtividade por acre. E aí multiplicando um pelo outro, produção. Então para o milho tem a produtividade, 177 bushels por acre, e a produção de 15 bilhões de bushels. Fica um pouco difícil da gente entender, que tem que, se quiser acessar um nosso vídeo que tem no canal ali falando sobre as unidades de medidas do agro, você vai aprender a converter acre para
para hectare, bushel para saca, para tonelada e tal. Mas ainda bem que eles lançam aqui também, ó, na página 8, área plantada das culturas e produtividade em unidades métricas. O sistema nosso, que é o mais certo, né? Aquele sistema deles é muito, muito complicado. Mesmas informações. Então a gente tem área plantada, 38 milhões de hectares, área estimada para essa, então, em bushels, em acres estava de difícil entender, né? Então a gente tem uma redução aqui de quase 2 milhões de hectares de área para milho esperada, certo? E aí, que virou silagem para eles, né? Que perdeu mais virou silagem foi 3,3 milhões de hectares, certo? E aí para a soja a gente vai ter aqui, soja, 33,8 milhões de hectares, esse ano 35. Então, um acréscimo de 1,2 milhões de hectares, né, cortando quase 3 ali, 1,2. Então, o uso da espera redução de área, não só migração, é uma redução de área também plantada. Por quê? Porque se a gente for olhar o custo de produção com o preço que a soja e o milho tiveram, a margem não está interessante, não está boa. Né? Para quem é a renda, né, está no negativo. Então, só quem tem área própria, aí, em 50-50, que consegue fazer um cultivo esse ano com essas margens com lucro, né? A não ser que suba depois, mas daí você está especulando, né? A decisão de plantio é na hora, vendo a margem hoje. Hoje meus insumos custam isso, e aí eu plantando eu vou colher esse tanto esperado, com esse preço tem a margem esperada, né? Então a margem historicamente está baixa, não está boa, por isso o uso projeta não só a migração do milho para a soja, porque a correlação soja-milho está favorável para a soja. Está dizendo a soja chegou a 2,7 vezes a saca de milho. Uma saca de soja comprando 2,7 sacas de milho. Então está bem favorável para a soja. Né? Acima, a neutralidade entre 2,2 e 2,4. Acima de 2,4, favorável para a soja. Abaixo de 2,2, favorável para o milho. Então, essa correlação, também temos vídeos sobre isso, é bem interessante para a gente ver o que o mercado vai esperar em relação ao plantio americano. Né? E na página seguinte aqui nós vamos ter agora yield, né, a produtividade por hectare e a produção em toneladas. Então a gente vai ter para o milho grão a produtividade, opa, de cima, 11,13 toneladas por hectare, em menos de 400 sacas por hectare. E a produção total 389, foi a do ano passado. Esse aqui é produtividade do ano passado e produção do ano passado. Eles ainda não lançaram a expectativa para esse ano. E depois nós temos aqui a soja, produtividade média deles 3,4 toneladas e a produção 113,3 milhões de toneladas. Então vejam a diferença, né? Nós fizemos uma safra de 150 e alguma coisa milhões de toneladas, e essa da vez aí provavelmente na casa dos 140, por ali, um pouquinho, 145, dependendo. Né? Mesmo com aquela quebra no Mato Grosso, no começo se esperava 160 e poucos, então 20 milhões de toneladas aí de corte, 15 talvez. E os americanos produzem, né, menos do que a gente. Já no milho, vejam só, a gente vai produzir esse ano aí provavelmente, segundo a Conab, 111 milhões de toneladas, mas já tem consultorias privadas que acham que a Conab exagerou no corte, que eles cortaram a produtividade de Goiás e Mato Grosso, onde está tudo muito bom, e recentemente nós tivemos algumas chuvas no Mato Grosso do Sul e no oeste do Paraná, onde estava precisando, então se espera que a Conab vá aumentar a produção do Brasil. Mas eles acham lá 117 milhões de toneladas, então vai subir 5, 6 em relação ao número da Conab do último relatório. Vejam os americanos, enquanto a gente vai produzir 127, produziu 130 e poucos, eles vão para 390. Os americanos produzem muito mais. Por quê? Eles usam muito milho, principalmente para consumo, alimentação, né? O consumo deles é pesado de milho, tanto que a obesidade é alta lá, né? E a qualidade dos alimentos deles, né? Poucos vegetais, muitos grãos e coisas gordurosas. E também o etanol de milho. E o nosso consumo interno vem crescendo também pelo etanol de milho. E aqui tem outras culturas, se você quiser olhar o sorgo, o arroz, canola, né? Tem mais tabaco aqui, cana-de-açúcar, tem algodão, para quem é do algodão aí do Mato Grosso, Bahia. Então, tem aqui esse relatório, fica aqui tudo na mesma página e é lançado mensalmente.
Tem aqui sobre frutas e grão e nozes, né? Tal. Tem aqui, ó, a porcentagem da precipitação em relação ao histórico normal do mês de, lá é ao contrário, né, 1/3 a 31/3. Então, em abril, eles lançam como que foi as chuvas em relação ao esperado normal do histórico e a temperatura, né? Então, se a gente for ver aqui, a linha do 100% é na média. Choveu bem a média. O amarelinho levemente abaixo da média e o verde claro levemente acima da média. E a gente consegue olhar aqui que, no geral, tem regiões aqui em Iowa que está um pouquinho abaixo da média, aqui no leste do cinturão abaixo da média, precisando, nas planícies também. Então, março choveu um pouquinho menos do que a média para eles lá na maioria das partes do cinturão. E também teve regiões aqui em Illinois que choveu um pouquinho a mais, aqui Iowa desse lado choveu um pouquinho a mais também. E a temperatura, né? O amarelo é praticamente neutralidade, esse verde claro é praticamente neutralidade, né? Em Fahrenheit, no mesmo de março também. Então a gente viu que nós tivemos temperaturas elevadas na região do Cinturão do Milho, com algumas partes com menos chuvas do que o esperado. Então, por isso, se a gente olhar lá no mapa de secas, tem lá um outro site que a gente olha lá, que vai vir aqui no Google, e vamos lá em Drought Monitor. Drought é seca, monitor de secas. Então, a gente vê que naquelas regiões, nem tudo que choveu menos e foi mais calor está seco. Né? Em Iowa tem algum nível de solos mais secos, mas no geral está favorável, comparado com o ano passado, está favorável. Tem uma parte aqui, Maps, compare 2 semanas. Vou ver aqui. Semana atual, e vamos voltar aqui em abril do ano passado. Abril, semana aqui, dia 11. Então, olha, comparando. Opa, cliquei demais. Comparando 9 de abril desse ano com 11 de abril do ano passado. Então, nas planícies a gente tem solo mais seco. Em compensação, esse ano em Iowa está um pouquinho mais seco. Então, a princípio, mesmo com essa um pouquinho menos de chuva e temperaturas mais elevadas, a expectativa, o mapa de monitor ainda não preocupa. Então, até esse momento, o clima americano está favorável, ainda não tem fatores que podem trazer uma volatilidade alta dos preços. Isso pode mudar porque tem uma previsão de uma onda de calor para maio, junho, julho, até agosto, nos Estados Unidos. A princípio, maio, chuvas normais e calor. Então, tudo bem, favorável. Depois, em junho, já existe uma possibilidade de ter menos chuvas. E julho já tem menos chuvas previstas, mas ainda está um pouco longe para a gente ter mais confiança nas previsões. Então, se a gente tiver um maio ok, um junho ok, mesmo com uma onda de calor, se espera uma produção boa. Calor excessivo pode gerar aborto de vagens de flores, né? Tudo bem. Então, fica aí esse alerta, essa consideração. E é basicamente isso. Em outro vídeo aí a gente mostra mais outros relatórios que a gente acompanha. Então, inscreva-se no nosso canal, acompanhe os nossos conteúdos, acesse diariamente aqui para ver o vídeo do dia do Rodrigo, que ele fala as notícias do dia. Você, só de ver esse vídeo você já vai estar muito bem informado, não vai precisar ficar lendo notícia, procurando nada, ele já mostra um pouquinho de gráfico também, né? Dá um apanhado geral de clima, bem interessante o vídeo dele. E o Robson também no Instagram dele, também nos shorts no YouTube, ele posta lá a análise diária, um ponto de vista, né? E semanalmente eu faço vídeos aqui essa parte mais educativa. Se quiser me seguir no Facebook também, Marcelo Gavili, que tá lá, beleza? Então deixa um like, compartilha com a turma aí, ajuda a gente a espalhar um pouquinho mais de conhecimento para a turma. E muito obrigado, até a próxima.